Então vamos lá, pessoal, vamos iniciar o estudo, vamos dar sequência aqui no estudo do Evangelho de Mateus, que é a nossa proposta. E nós estamos no capítulo 2, tá? Nós vamos pegar ali do versículo 13, fuga para o Egito e massacre dos inocentes, tá? Então nós vamos começar daqui. Tá ok, né, Maria? Obrigado. Então sejam todos bem-vindos aqui no Pautal, aqui no Facebook também. E todos que estão estudando à distância conosco, mesmo que não presencialmente aqui na salinha, mas que vão acompanhando depois os estudos que nós temos feito, né? Então, continuando aqui, deixa eu ver se tem jeito de ir colocando para vocês aqui. Piriri, piriri. 13. Aqui vai ficar diferente aqui. É melhor seguir o meu evangelho aqui mesmo. É melhor deixar. Então vamos lá. Fuga para o Egito e massacre dos inocentes. Versículo 13 aqui. Após sua partida, eis que o anjo do Senhor manifestou-se em sonho a José e lhe disse: levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para o matar. Tá? Então aqui a gente já tem algumas questões aqui. Eu gosto da Bíblia aqui, do Evangelho, porque ele tem às vezes uma frase pequena que a gente já consegue desenvolver alguma coisa, né? Então, a primeira coisa que chama a nossa atenção aqui, né, pessoal, já que nós estamos analisando o Evangelho, os Evangelhos, né, começando com o Evangelho de Mateus, que eu imagino assim que vai ser uma espécie de aquecimento para a gente, né, o Evangelho de Mateus, para a gente ir pegando o ritmo aí do estudo do Evangelho na Bíblia, né. Aqui a gente já viu o seguinte, né, novamente a aparição. Nós estamos fazendo uma análise dos evangelhos na visão espírita, né? Nós estamos no estudo espírita, todos nós aqui somos espíritas e estamos interpretando na visão espírita. Não é um estudo técnico, científico, não é, porque nós não temos essa condição, né? Mas nós temos os estudos, o conhecimento que a gente tem estudado aí do Livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo, André Luiz, Emmanuel, Joana de Ângeles. Então, é interessante que a gente junte tudo isso para interpretarmos dentro das nossas limitações, mas dentro do que é possível enxergar aqui nos evangelhos, né? Então aqui a gente já vê novamente a aparição de um anjo, que na verdade é um espírito de luz, que nós sabemos, né, que os anjos, que a teologia clássica aí, né, tradicional, considerou como seres à parte, não é verdade? Seres especiais, né? Nós entendemos dentro do Espiritismo que é um espírito elevado. Nós somos anjos potenciais, não é? Nós somos anjos potenciais. Nós ainda estamos longe da angelitude, mas nós temos a presença divina dentro de nós, não é? Jesus falou: vós sois deuses, já não está escrito, né? Vós sois deuses. Então, nós temos esse potencial superior, né? Então apareceu esse anjo do Senhor novamente em sonho. Você vê que José, ele tinha uma coisa muito interessante, né? O José, ele era muito sensível, né? José, ele não apareceu muito na vida de Jesus aqui, apareceu um pouco mais Maria, né? Mas José era muito sensível. Vê que durante em sonho, a mediunidade dele, né? Durante em sonho, ele recebia orientações, né? Então o anjo do Senhor manifestou-se em sonho a José e lhe disse: levanta-te, né? Toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Por quê? Porque Herodes, que era o rei da Judéia ali, né? Ele ambicionava matar, né? Por medo do poder que Jesus pudesse ter,
já que ele ouvia rumores aí que viria, né, o rei dos judeus, inclusive os três reis magos, né, haviam conversado com ele e falado que já havia surgido o sinal, né, que eles tinham visto no céu o sinal do surgimento do Messias, né. Então aí que ele ficou mais preocupado ainda. Então o Espírito apareceu para José pedindo a ele que fosse para o Egito. Aqui seria aquele período, né, que existe muita controvérsia, né? É um período que não se conhece da vida de Jesus no Egito. Dizem alguns que ele teria ficado ali até os 12 anos, né? Teria voltado muitos anos depois, né? E dizem até que ele teria aprendido com os egípcios, né, as ciências ocultas, ele teria aprendido um monte de coisa. Mas eu propriamente não acredito que Jesus tenha aprendido com os egípcios, né? Eu acho que é lógico que o Espírito, os essênios, também os essênios, né, Wagner? Isso mesmo. Jesus já sabia. Ele podia no máximo ter relembrado algumas questões, né? E até ensinado o povo lá. Mas é lógico que as crianças elas precisam de educação, mesmo sendo espíritos de luz, né? Por exemplo, Maria não foi à toa, né? Que Jesus escolheu Maria como sua mãe, né? É bom a gente ficar de olho, né, pessoal? Jesus escolheu Maria, que é um espírito de luz, né? Um espírito de luz, porque ele precisaria, né? Ele precisaria de relembrar questões importantes, né? Receber o carinho materno, como qualquer pessoa que reencarna e precisa. Às vezes fala assim, mas é um espírito de luz, né? Estão nascendo as crianças índigo aí, não precisa de educação porque eles sabem tudo já. Olha, e aí a gente vê umas aberrações surgindo aí, sendo tidos como espíritos de luz, sendo tidos como espíritos crianças índigo, né? E aí por falta de orientação, né, Silvia, aí que precisam, né? Por falta de orientação, por falta de cuidado, né? Não que eles não possam vir a superar dificuldades e mostrar a sua genialidade, mas irão ter muito mais dificuldade, né? Eles vão ter muito mais dificuldade, tá? Então vamos lá, né? Aí essas especulações, o Wagner colocou, tudo especulação, é verdade, tudo especulação. A gente está colocando aqui porque são coisas que se fala, mas não tem, na verdade, uma comprovação disso, né? O fato é que ele teria ido para o Egito, então, né? E ali ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que dissera o Senhor por meio do profeta, né? No caso, Oséias, né? 11:1. Do Egito chamei o meu filho, né? Que é o que o profeta teria dito, né? A Nádia lê, mas mesmo as crianças índigo precisam ser educadas? Sim, com certeza, né, Nádia? Não é porque é um espírito de luz que está vindo, porque às vezes nem é, né? Eu acredito assim que tem pais aí tomando como... porque agora as crianças que estão nascendo são todos espíritos de luz. Olha, eu acredito que não. Tem muita gente nascendo aí com dificuldade ainda, viu? Tem sim. E aí não dá pra gente cair nessa, não. Meu filho é criança índio. E aí virou moda, né, Silvio? E aí eu fico deixando ele pintar e bordar, né? Ele aprontar. Não, porque não pode contrariar, não pode... Aí, gente, vira um problema, viu? Daqui a pouco a criança índigo está usando droga, daqui a pouco está aprontando na rua aí, como a gente tem visto. Daqui a pouco está aí sendo mal educado, né, com as pessoas, tratando mal. Peraí, criança índigo, menos do que as pessoas normais? Menos evoluído? Como é que é isso? Não é? Então não dá para entrar na nossa cabeça, né?
Divaldo está certo, estão vindo espíritos de muita luz, mas estão vindo precisando de educação, precisando de equilíbrio dos pais, não é? Então não dá para a gente desconsiderar. E outra, estão vindo ainda muitos espíritos com dificuldade, talvez tendo as últimas oportunidades aqui na Terra. As últimas, porque não dá para a gente dizer, é a última oportunidade, não sei. Quanto tempo vai levar ainda para acontecer a grande mudança no nosso planeta? Talvez décadas, ou talvez séculos ainda. A gente não sabe, né? Não dá para a gente estabelecer uma data. Então, às vezes, dá para alguns espíritos se encarnarem algumas vezes ainda para tentar uma transformação aí mais radical, né? Então, de qualquer forma, vai precisar de educação. De qualquer forma, vai precisar de ajuda, né, pessoal? Então, continuando aqui, versículo 16. Então, Herodes, percebendo que fora enganado pelos magos, né? Porque os magos, aqueles sábios que vieram lá do Oriente, né? Eles perceberam, né? Eram pessoas sábias, eram pessoas de percepção espiritual. Eles perceberam que Herodes, aquela história de Herodes pedir para eles descobrirem onde é que ele estava, o Messias, e depois vir contar para ele, eles perceberam que era fria, né? Eles perceberam que era fria. Então Herodes, ele acabou percebendo que ele foi enganado pelos magos, né? Ficou muito irritado e mandou matar em Belém e em todo o seu território todos os meninos de 2 anos para baixo, né? Conforme o tempo de que havia se certificado com os magos. Então, naquela conversa com os magos, com os sábios lá, ele fez uma conta mais ou menos até que idade que Jesus poderia ter, né? E mandou matar todas as crianças, todos os meninos de 2 anos para baixo. Já pensou, pessoal? Coisa terrível isso, né? Aí que a gente vê o Emmanuel, ele fala no livro Seara dos Médiuns, né? Quando ele fala sobre Jesus e obsessão, ou obsessão e Jesus, uma coisa assim. Tem um capítulo lá da Seara dos Médiuns que é muito bom a esse respeito, né? Que Emmanuel fala assim, que Jesus esteve às voltas com a obsessão e com obsediados, não Jesus às voltas com a obsessão, mas com pessoas obsediadas ao seu redor desde o seu nascimento. É muito interessante essa passagem, esse capítulo da Seara dos Médiuns, né? Porque ele vai falando, Emmanuel vai citando as várias situações que Jesus passou, que Jesus viveu, que vai ficando nítido a obsessão ao redor dele. Pessoas obsediadas, obsessores, obsediados ao redor dele, querendo impedir a luz, né, Wagner? Exatamente. E veja que ele já, com menos de 2 anos aí, já estava sofrendo atentados. Isso que Emmanuel chama atenção. Ele já nasceu sofrendo atentado. As trevas tramando contra a luz. Olha que coisa interessante, né? E aí Emmanuel vai relacionando várias situações durante toda a existência, até o fim da vida dele, material, a presença dos obsediados e dos obsessores ao seu redor. Tá? Então aqui a gente já vê o primeiro obsediado na figura de Herodes, como diz Emmanuel, né? Primeiro obsediado na figura de Herodes, para mandar matar todas as crianças, né? Nossa, o cara tem que estar muito, muito obsediado mesmo, né? Então cumpriu-se o que fora dito pelo profeta Jeremias, ouviu-se uma voz em Ramá, choro e grande lamentação. Raquel chora seus filhos e não quer consolação, porque eles já não existem, né? É uma referência ao Antigo Testamento, né? Aí vamos continuar com o versículo 19, né? Retorno do Egito e estabelecimento em Nazaré. Quando Herodes morreu, eis que o anjo do Senhor manifestou-se em sonho a José. Olha de novo aqui, né? De novo o anjo do Senhor manifestando-se em sonho a José. Olha a sensibilidade de José.
Por isso é que nós temos que ficar mais atentos à nossa intuição, mais atentos aos sonhos que a gente tem, porque eles trazem muitas informações interessantes para a gente, né? Eu mesmo tenho tido ultimamente, assim, tem acontecido umas coisas muito interessantes em termos de sonhos, sabe? Umas situações assim de comprovação de algumas situações do dia a dia assim muito interessantes. Eu nunca tive muito isso não, mas ultimamente tem acontecido algumas coisas assim, né? A noite é o contato com a espiritualidade, né, pessoal? A noite é o contato com a espiritualidade. Se o dia pertence aos encarnados, a noite pertence à espiritualidade, né? Mesmo que nós estejamos aqui na matéria, é o contato que nós temos com a vida espiritual. E aí nós entramos em contato com esse manancial de conhecimentos, de encontros com pessoas, de trabalhos realizados no plano espiritual, né? O Nando está colocando, por que eles escolhem a noite, né? Veja bem, Nando, existe uma predisposição maior em nós, até porque nós vamos descansar do dia, né? Quando nós estamos aqui na matéria, é lógico, até os espíritos, através do André Luiz ali, nós ouvimos esse conceito, né? Que quando nós estamos acordados aqui, nós temos que lutar pelo pão de cada dia, nós temos que trabalhar, que estudar, que conviver, porque nós estamos na vida material, nós estamos encarnados, nós precisamos viver a vida material, né? Só que, exatamente, Nando, a gente está mais em sintonia com a matéria, né? Só que aí nós temos essa oportunidade de retomarmos o contato com a nossa essência espiritual, toda noite. Nós temos essa possibilidade, né, pessoal? Então acaba funcionando como um respiradouro para nós, né? Como que uma lembrança, um resgate da essência que nós somos, né? Só que nós temos que aproveitar bem, né? A oportunidade que temos da noite. Quantas vezes talvez a gente vai para atividades inferiores à noite, por falta de preparação, de prece, até de vontade mesmo, de elevação, né? A Nádia, por que tem períodos que não nos lembramos? Olha, Nádia, eu acho que tem a ver com isso que a gente estava falando, onde é que a nossa atenção está mais voltada, e também tem uma questão de nós valorizarmos a vivência noturna. Por exemplo, o nosso inconsciente, ele funciona assim, se você não dá muita importância para uma coisa, aquilo não vai ficar muito registrado em você. Se você começa a dar importância para os sonhos, você começa a se lembrar mais dos sonhos. Se você começa a pedir para se lembrar mais dos sonhos, você vai começar a se lembrar. Tá? Depende muito da atenção que você começa a dar. Certo? A Maria, e é lá que se resolve muitas coisas, né, Lê? Sim, exatamente. É muito importante à noite, inclusive quando a gente tem decisões importantes a tomar. Essa noite, por exemplo, foi assim. Né? Fui dormir ontem com muita dúvida ainda a respeito de uma certa situação. Fui dormir com muita dúvida ainda, mas eu tinha certeza de que algo falava para mim, olha, não fique pensando nisso, vai dormir primeiro. Durante a noite, né, você vai ter a decisão, você vai ter as informações que você precisa. Essa noite aconteceu isso. E engraçado que eu acordei até em dúvida ainda. Eu acordei até em dúvida ainda. Só que aí quando eu fui tomar banho, aí veio um insight. Porque é assim, né? Tem certas soluções que elas ficam no nível subconsciente, a gente acorda, a gente não tem clareza. Mas fica no subconsciente, certas soluções. E durante o dia elas vão aparecendo, em forma de insights que a gente vai tendo. Né? Então E aí foi interessante. Homens de pôr café, né? De pôr café, né? Ai, ai. Ah, Silvia, e é bom pedir, Ale? Olha, eu até falei pra vocês que eu tenho uma experiência nesse sentido, né? Que não foi muito boa, né? Mas assim, é bom a gente pedir
Pedir para lembrar aquilo que for bom para a gente lembrar. Quando for pedir, eu quero lembrar dos sonhos, Senhor Jesus me ajuda a lembrar dos sonhos, eu preciso lembrar dos sonhos, tá? Então, peça para lembrar daquilo que for bom lembrar, daquilo que tiver uma utilidade, de fato, tá? Por quê? Uma vez até eu vou contar de novo para vocês. Eu pedi porque eu não lembrava de nada, e tal. Aí eu falei, deixa eu pedir para lembrar de sonho, né? Aí eu comecei a pedir, Senhor, né? Que eu possa lembrar dos sonhos que eu tenho, tal, fazendo prece antes de dormir e pedindo para lembrar. Pois olha, naquela mesma noite que eu pedi, eu já lembrei de uns 3, 4 sonhos já. Coisa que era totalmente impossível antes, né? E eu já lembrei de 3, 4 sonhos já naquela noite. Então eu já acordei de manhã, nossa, quanto sonho, né? Um monte de coisa na minha cabeça, bom dia Marcinha. Aí a gente fica com aquela impressão dos sonhos, né? Aí o dia seguinte, sonhei de novo, acordei no dia seguinte com outro tanto de sonhos que eu já tinha tido. Aí aquilo já foi ficando na cabeça, sabe? Aquela impressão, aqueles fragmentos e tal. Eu sei que no terceiro dia também, olha, no final da semana eu já estava pedindo para cancelar o pedido. Chegou no final da semana e falei, Senhor, olha, deixa para lá aquele negócio de lembrar de sonho. Tá? Porque já estava ficando uma confusão na minha cabeça. E os espíritos são assim, muitas vezes eles apagam, né? Muitas vezes eles dão o que a gente quer, sem nenhum prejuízo pra gente, né? Mas só pra gente ter uma experiência de aprendizado. Falar, tá vendo? Você não tem condição de viver 2 vidas simultâneas. Tua cabecinha aí, cabecinha de purunga, tua cabecinha de purunga aí não vai segurar a informação de 2 vidas simultaneamente. Tá? Então, fica tranquilo aí com uma vida só e você vai guardando alguns fragmentos que forem interessantes, você lembrar, tal. Mas cuidado com o que a gente pede, né? Porque às vezes se torna realidade mesmo, né? Só uma já dá um nó na cabeça, né, Wagner? É verdade. Então a vida é perfeita. Nosso sistema nervoso ele foi estruturado para vivermos a vida material. Aqui na matéria, o nosso sistema nervoso foi estruturado para viver a vida material. Por isso que os espíritos falam, até no livro Nos Domínios da Mediunidade, né, o espírito Aulus fala assim, que mesmo os médiuns mais assim perceptivos, né, eles não podem ver, eles não podem perceber mais do que 30% da realidade espiritual, porque eles se desequilibrariam. Isso é a opinião do Aulus lá no livro, que nós não podemos ter mais de 30% de percepção espiritual, senão a gente se desequilibra, né? Então, esse contato com a vida espiritual, por isso que ele se dá via de regra, em momentos certos, em locais adequados, com disciplina, com a supervisão dos espíritos, né? Ou então através de flashes, que já pensou se a gente ficasse vendo o espírito o tempo todo aí? Né? Então, ouvindo o espírito, aí a pessoa se candidata ao desequilíbrio mesmo, né? Tá? Então vamos continuar aqui, né? Porque nós estávamos falando do José, que o José é cheio dos sonhos aqui, né? Das revelações através de sonho, do contato com os espíritos. O contato com os espíritos, né? Porque os anjos aqui são espíritos de luz, tá? Então o espírito lhe disse assim, estava lá no Egito, tá? Levanta-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, pois os que o buscavam tirar a vida, ao menino já morreram, olha só. Então, é que lá também naquela época não tinha e-mail, não tinha correio, não tinha... Então, se não fosse espírito vir avisar, eles iam ficar sabendo só na outra encarnação, né? Que o cara já tinha morrido, né? Porque era muito mais lenta a coisa, Sedex, né, Elsa? Então tinha que os espíritos virem avisar, porque senão... Né, Maria? Até chegar a notícia de que o Herodes tinha morrido já, Jesus já estava grande já estava meia idade já, né? Facebook, né?
Brincadeira, né, pessoal? Mas isso é influência, né? É o cuidado da equipe de Jesus, né? Porque ele estava aqui cercado por uma legião de trabalhadores aí prestimosos. Então esses que avisavam, que ajudavam, eram aqueles que ficaram lá no plano espiritual seguindo as ordens ainda, o programa estabelecido pelo próprio Jesus, que nós sabemos, né? Que é assim. É, mas ouvindo que Arquelau, é, Arquelau é filho de Herodes e de Maltace, né? Como Herodes Antipas, foi etnarca da Judéia. Tá. Então vamos lá, isso aqui são detalhes históricos aqui que não vai acrescentar muito para a gente. Mas ouvindo que Arquelau era rei da Judéia em lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. Tendo recebido um aviso em sonho, partiu para a região da Galileia e foi morar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que foi dito pelos profetas. Ele será chamado Nazareu, tá? Nazareu, Nazoraios, forma usada por Mateus e João, tá? E o seu sinônimo Nazareno, forma usada por Mateus e Lucas, né? Mateus não. Aqui não sei o que é. Tá? Mas enfim, né? Porque já havia essa profecia de que ele seria chamado Nazareu. Tá? Ok, voltou o som? Tá joia? Ok. Beleza então, né? Muito bem, vamos lá. Vamos para o capítulo 3 de Mateus, pregação de João Batista. Essa aqui é uma parte muito interessante, né? Essa parte de João Batista aqui é muito interessante. Pregação de João Batista. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Pois foi dele que falou o profeta Isaías ao dizer: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, tornai retas suas veredas. Né? Muito bem, João Batista. Quem era João Batista, né? João Batista era primo de Jesus. Né? Inclusive, Humberto de Campos, através do Chico Xavier, no livro Boa Nova, fala do relacionamento de João com Jesus, né? Da Isabel, que era prima de Maria, né? A Isabel, que era casada com Zaqueu, né? Com Zacarias, desculpa, Zaqueu não, com Zacarias, né? Então, inclusive aquela fogueira de São João, você sabe de onde que vem aquela fogueira de São João? Você sabe de onde que vem isso? Na festa junina tem a fogueira de São João. Vocês já ouviram falar? Fogueira de São João. Nunca ouviram falar de fogueira de São João, meu Deus do céu? Fogueira de São João. Da fogueira sim, né? Da festa junina, vocês já ouviram falar? Por que a tradição é uma festa religiosa, né? Festa junina é uma festa religiosa. Tá? E fogueira de São João vem do seguinte: Maria e Isabel, porque Isabel era mais velha, né? Isabel e Zacarias, eles eram mais velhos. Tá certo que o conceito de velho, na época lá, a vida era mais precária, eles envelheciam muito mais rápido. Então não dá para saber exatamente o quão mais velha ela era, né? Talvez não fosse nem tão velha assim, mas enfim, né? Quando ela ficou grávida de João o Batista, tá? Não João, o discípulo de Jesus, mas João o Batista. Quando Isabel ficou grávida de João, que até o Zacarias ele tinha desconfiado quando apareceu o Espírito, aquele anjo apareceu para Zacarias, né? Que era o marido da Isabel, ele falando que ele teria um filho,
né? Zacarias ele não acreditou, porque ele já era velho, a sua esposa também, e eles nunca tinham tido filhos. Então ele duvidou. Aí o espírito, o anjo, ele falou: então você vai ficar mudo até que nasça esse filho. E você vai colocar o nome de João nele. Tá? E aí realmente, a partir daquele momento, Zacarias ficou mudo. A Isabel realmente apareceu grávida, né? E como ela já era de idade, eles combinaram. A Isabel combinou com a Maria com a Isabel, porque a Isabel morava numa região mais montanhosa, mais alta, né? Que dava para ver a longa distância. Então eles combinaram, a Isabel e a Maria combinaram que se ela tivesse algum problema, que ela fizesse uma fogueira. Que ela fizesse uma fogueira para avisar. E aí a Maria iria ter com ela. Inclusive Humberto de Campos, ele fala, né, de um encontro de Maria com Isabel, né, quando elas estavam ainda grávidas, tal, né? E Humberto de Campos, o irmão X, né, exatamente, tá? Então é bem interessante. Essa é a fogueira de São João. Então quando a gente faz a fogueira de São João, na verdade a gente está lembrando essa fogueira de Isabel, na verdade, né, que ela fazia para avisar a Maria se ela tivesse alguma dificuldade. Então, à distância, a Maria poderia enxergar: tem uma fumacinha ali, Isabel deve estar precisando de ajuda, né? Tá? Não devia ser tão longe assim que elas moravam, né? Então, é isso aí. Então, vamos em frente, né? Então, João Batista, né, ele era aquele que estava pregando no deserto e falava: arrependei-vos, né? Porque o reino dos céus está próximo. Arrependei-vos e fazei penitência, porque o reino dos céus está próximo. Era considerado um profeta também, João Batista. Ele tinha um respeito muito grande das autoridades da época. As pessoas estavam respeitando muito o trabalho de João Batista. Ele era tido praticamente como um profeta na época, né? Pelo estilo de vida que ele tinha, pela autoridade moral dele, tá? As pessoas estavam com medo dele, as coisas que ele falava, as autoridades estavam receosas já da presença de João Batista, né? E Isaías falou, né? Foi dele que o profeta Isaías falou: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, tornai retas suas veredas. Então João Batista ele já estava anunciando a vinda de Jesus. Ele era realmente aquele que Isaías havia já dito, né? Que viria, era o Messias que viria antes, era o Elias, né? Que viria antes do Messias. Elias por quê? Porque Elias foi a última encarnação de João Batista, 400 anos antes, praticamente. Né? A última encarnação dele foi como Elias. Tá? Isso em torno de 400 anos, aproximadamente. Tá? E aí, por isso que Jesus fala em outro momento, já estou até adiantando um pouquinho, que Jesus fala em outro momento: pois eu digo, perguntaram para ele: mas Senhor, não viria primeiro Elias e depois viria o Messias, o Salvador, tá? Aí Jesus fala: pois eu digo que Elias já veio e não o reconheceram e fizeram com ele o que quiseram, falando de João Batista. Aí está no Evangelho, né? E eles entenderam que estavam falando de João Batista, que nessa época João Batista já tinha sido degolado, né? João Batista já tinha sido degolado. Então ele era Elias que estava ali, mas não reconheceram Elias e fizeram com ele o que quiseram, né? Então está no próprio Evangelho, demonstrando. Você vê que na Bíblia, quem fala que a Bíblia não fala de reencarnação, olha, se Jesus falou que Elias já tinha vindo, né? E que não reconheceram Elias, ou seja, já é prova da reencarnação, uma evidência da reencarnação, né, pessoal? Então está na Bíblia, né? Reencarnação para todos que quiserem entender mesmo, né? João usava uma roupa de pelos de camelo e um cinturão de couro em torno dos rins. Devia ser uma figura exótica, né?
para chamar atenção mesmo, né? Devia ser uma figura exótica, né? O estilo de vida que ele levava, tal, né? Uma pessoa desprendida, né? Da matéria, tal, levando uma vida de meio que de reclusão, mas com uma função de atrair a atenção das pessoas e começar a prepará-las para o reino dos céus. Né? Arrependei-vos e fazer penitência, porque está próximo o reino dos céus. Mas como assim está próximo o reino dos céus? Jesus também falava desse jeito, né? Como assim está próximo o reino dos céus? Pessoal, aí a gente tem que abstrair da questão espaço-temporal que a gente costuma viver, que é o tempo do aqui e agora, o imediatismo que a gente vive. 2000 anos são 2 dias na eternidade. Né? Por exemplo, essa época de agora, a gente pega o discurso profético de Jesus, em que ele falava dos sinais, da mudança que haveria no planeta e tal. Jesus, né, no discurso profético, que é muito legal, muito, muito interessante. Tem até uma palestra do Divaldo falando sobre o discurso profético de Jesus, né? E a gente olha aqui agora, que é o que está acontecendo agora, essas mudanças que estão ocorrendo agora. E Jesus já falava disso. O reino dos céus instalado no planeta, nos nossos corações, pessoal, está próximo, cada vez mais próximo. Então João Batista já sabia disso, Jesus já vinha trazer essa confirmação, já vinha preparar o reino dos céus dentro dos nossos corações. Aliás, esse é o objetivo dele, instalar o reino de Deus dentro do coração das criaturas. Não era através de reinos, como acharam que ele iria fazer, né? Que ele iria instalar um reino novo, queria combater todo mundo na base da espada, né? Mas Jesus veio, na verdade, instalar o reino o reino de Deus, o reino dos céus, dentro do coração das pessoas. Né? Não com aparências exteriores, não com poder, mas justamente com humildade, com amor, com caridade, com perdão, né? É que haveria a real transformação do planeta, né? E das criaturas, né, pessoal? Então, João ele já estava preparando tudo isso, né? Seu alimento consistia em gafanhotos e mel silvestre. Bom, aí a gente já fica pensando, meu Deus do céu, o homem comia gafanhoto, né? Se bem que na China isso não seria coisa muito bizarra não, né? Um gafanhotinho até que vai bem, né? Bem fritinho e tal. Mas aí tem gente que fala assim, não, Alexandre, gafanhoto era uma folhinha, de uma arvinha, de um arbusto que chamava gafanhotos, tá? Sei lá, vai saber se era de folhinha ou não era, se era bicho ou se era árvore. A gente não sabe, né? A gente não sabe. Tem gente que fala que era um arbusto que chamava gafanhotos, outro. Mas se a gente for na China ou na Tailândia, você não vai ter dificuldade em achar esses bichinhos para comer também, tá? Então, só uma curiosidade aí, né? Seu alimento consistia em gafanhotos e mel silvestre. Ai, ai. Pois é, né? Come boi, né? Cobra. Pois é. Qual a diferença aí também de comer gafanhoto, né? Naquela época, naquela região, de vez em quando dava umas nuvens de gafanhotos, né? Devia ser abundante, né? Dava aquelas levas de gafanhotos, né? Nas plantações, como acontece até hoje em alguns pontos do planeta, né? Então é comida abundante, né? Acho que não ia faltar comida ali. E também mel silvestre. Bom, mel aí já fica mais, né? Nosso paladar, o mel já está mais próximo aí, né? Então vieram até ele, Jerusalém, toda a Judéia e toda a região vizinha ao Jordão. Olha só que coisa. Então, as pessoas iam chegando de Jerusalém, toda a Judéia, as regiões vizinhas do Jordão, do Rio Jordão. Olha como ele já atraía atenção. Olha como o discurso dele já era permeado por uma energia diferente, uma autoridade diferente. Porque esses espíritos de muita luz, esses espíritos de uma condição muito superior, eles são pressentidos pela população. O inconsciente coletivo começa a aflorar
e a lembrança das outras encarnações, da autoridade que esse espírito já teve, da personalidade dele em outros momentos, começa a chamar a atenção. Alguma coisa que aquela pessoa tem que chama a minha atenção. E eu começo a ouvir, começo a gostar. Tem alguma coisa naquelas palavras, naquele jeito, naquela personalidade que chama a minha atenção. Né? Então, João Batista era dessas pessoas, com um carisma diferente, com uma autoridade diferente, que conseguia chamar a atenção das pessoas. Né? Então, as populações locais ali, regionais, já estavam se agregando em torno de João. Tá? A força moral, né, Maria? Exatamente. Então, vamos lá. E eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando seus pecados. Ele fazia uma psicoterapia com as pessoas, né? As pessoas confessavam os pecados, né? Confessavam assim, se abriam com ele, faziam um atendimento fraterno com as pessoas lá no Rio Jordão, né? Era a clínica dele. A clínica de João era lá na beirada do Rio Jordão, né? E o pessoal ia lá e contava os pecados, falava o que estava fazendo, as pisadas na bola, as bobagens lá, e os erros, né? E ele batizava as pessoas. Por quê? Batizava com água, tá? Por quê? Porque, no caso, esse batismo, ele tinha o significado de um rito de passagem, como estuda a antropologia. Um rito de passagem, na verdade. Como assim um rito de passagem? Um ritual de passagem. Porque isso em vários povos você encontra, em várias situações diferentes você encontra, né? Aldeias, populações, esses rituais de passagem. Em que a pessoa ela tem um marco na vida dela antes e depois. Né? Então elas confessavam os pecados delas, os erros que elas tinham cometido, e elas se resolvem a mudar de vida. Falaram, quer saber, agora eu vou renascer, eu vou começar de novo, eu vou tomar um outro rumo na minha vida, eu vou dar um outro rumo para a minha vida. Né? Então João, era a proposta de João essa. Arrependei-vos e fazei penitência, porque é chegado o dia terrível do Senhor. Para abandonar o homem velho e começar o homem novo, uma nova vida. Então, tem esse significado. Tá? Não é que é necessário hoje que a gente batize. Né? Jesus mesmo não batizou ninguém. Tá? Então, não é necessário que a gente batize. Jesus não fez questão, ele falava assim, olha, o meu batismo, eu venho aqui para ser batizado, Jesus falava, né? E eu tenho pressa que esse batismo se cumpra. Que batismo? O batismo da prova, da dificuldade que Jesus passou. O batismo de fogo, né? Então eu tenho pressa que se cumpra esse batismo. E o próprio João Batista, ele falava, olha, eu sou aquele que batiza com a água. Mas virá um outro que batizará com o fogo do Espírito. O João Batista falava isso. Né? E eu não serei digno de desenlaçar as suas alparcas, as suas sandálias. Né? Então vamos continuar aqui, senão a gente vai adiantando aqui. Né? Então as pessoas iam lá, né, no Rio Jordão, eram batizadas, resolviam mudar de vida, resolvia mudar de atitude, se abria, desabafava, e era uma beleza, né? Inclusive porque era um batismo diferente, era um rito de passagem diferente. Porque qual que era o grande rito de passagem dos judeus na época? Né? Qual que era o grande ritual de passagem deles na época? Era a circuncisão, né? A circuncisão. O judeu tinha que ser circuncidado. Que era a operação de fimose, né? Tinha que tirar aquela pelinha ali, o prepúcio, né? Assim, não é? Era a operação de fimose, tá? Então, João Batista, ele não falava para se fazer a circuncisão, ele pregava um outro batismo, que era mudança interior, não era cortar um pedaço do corpo que iria mudar a pessoa, mas era cortar os nossos caprichos, na verdade, né? Afastarmos-nos dos nossos erros, mudarmos de atitude. Esse era o grande batismo que Jesus
pregou e que João Batista já pregava também, né? Embora ele usasse ainda aquele ritual de água, né? Da pessoa mergulhar na água e tal. A água sempre teve um significado de pureza, né, pessoal? A água sempre teve um significado de pureza, mergulhar nas águas, se limpar, né? Se limpar daquilo tudo da craca toda que a gente vinha trazendo antes, né? Até hoje é gostoso tomar um bom banho, né? Que a gente limpa aquela energia pesada que a gente estava, né? Ou a pessoa já acabava fazendo uma fluidoterapia ali, água fluida, né? Aquilo já devia magnetizar a água ali, o cidadão mergulhava, já saía bom, né? Com certeza, né? A energia que vibrava nessas águas aí devia ser muito boa, né? Aí, como visse muitos fariseus e saduceus, né? Como visse muitos fariseus e saduceus que vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Né? Olha que coisa, né? João Batista, ele pressentia nesse comportamento dos fariseus, dos saduceus, as pessoas que detinham um conhecimento religioso mais profundo, um poder político maior, uma influência sobre o povo maior, né? Então ele pressentia que muitos o estavam buscando muito mais por medo instintivo das mudanças que estavam por vir do que por real transformação. João Batista observava nesse comportamento de muitos fariseus, porque até os fariseus, saduceus, pessoas conhecidas, né, no meio religioso, político na época, acabavam aparecendo também ou por curiosidade ou por medo do discurso de João Batista, e João Batista ficava meio mordido com essa situação, né, e falava: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Como se fossem animais que estivessem pressentindo fogo na floresta e começassem a fugir, né? Essas mudanças que estavam por vir, a instalação do reino de Deus à face da terra, a presença de Jesus aqui, a autoridade de Jesus bateu de frente com os fariseus o tempo todo. Os fariseus tentando pegar Jesus e Jesus tentando escapar das saias justas que os fariseus criavam para ele, né? Então, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? João Batista falava: arrependei-vos e fazei penitência, porque é chegado o dia terrível do Senhor. Né? O dia terrível do Senhor. Né? Será da morte de Jesus, né? Que geraria uma consciência de culpa terrível em toda a população até hoje. Jesus na cruz é cultuado ainda como consciência de culpa que foi impressa coletivamente nesse dia terrível que foi a morte de Jesus, né? Então, João Batista falava da transformação real que precisava existir, não da transformação periférica, superficial, não é? Apenas por medo que as pessoas tinham, mas é uma mudança real, profunda, né? Por isso que ele fala assim: produzi então frutos dignos de arrependimento. E não penseis que basta dizer: temos por pai Abraão, porque Abraão foi o grande patriarca, né, do povo judeu, do povo hebreu, né, que teve vários filhos e cada filho, né, criou uma descendência. Então o Abraão era o grande patriarca do povo hebreu, né? Então ele falava assim: olha, raça de víboras, produz frutos dignos de arrependimento. Vocês estão realmente arrependidos? Vocês estão buscando aqui o batismo? Vocês estão ouvindo o que eu estou falando? Então produzam realmente frutos dignos de arrependimento. Não fuja só por fugir, na covardia moral, né? Mas realmente haja transformação dentro de vocês. É isso que João Batista, ele falava mesmo, né? João Batista não era de... O bicho era de falar a mesma coisa, né?
E ele fala assim: e não penseis que basta dizer, temos por pai Abraão. Por quê? Porque eles batiam no peito e falavam, nós temos por pai Abraão. Os religiosos, né? Ok, Tânia, um beijão. Os religiosos, as autoridades falavam assim, nós temos por pai Abraão, Abraão é nosso pai e tal, a gente tá... Eu não sou ele, mas eu sou filho dele, né? Aquelas frases de paralama de caminhão, né? Eu não sou Deus, mas sou filho dele e tal, aquela história toda, né? Então, que as pessoas acabam se julgando maiores, porque tinham por pai Abraão, né? Nós somos seguidores da lei, não sei o quê. Só que João Batista falava assim, não adianta, né? Não adianta dizer, não basta dizer, temos por pai Abraão. Aí vem uma coisa muito interessante que ele fala aqui. Pois eu vos digo que mesmo destas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. Olha que interessante, gente. Ouvir João Batista falar isso. Pois eu digo que mesmo dessas pedras, e ali tinha pedra para chuchu, né? Pois eu digo que mesmo dessas pedras aqui, Deus pode suscitar filhos a Abraão. Ou seja, ele pode tirar espíritos novos aí, criação até dessas pedras aqui. Gente, isso é de uma profundidade que não tem tamanho. Para a gente ouvir isso dos lábios de João Batista, isso aqui tem uma profundidade que não tem tamanho. Olha o entendimento dele, gente, para essa época. Não é à toa que Jesus falava que dentre os filhos de mulher, João Batista era o maior. Dentre os nascidos de mulher, João Batista era o maior. Dentro daqueles que ainda estavam presos ao ciclo de reencarnações aqui na Terra, João Batista era o maior. Nas palavras de Jesus, pessoal. Por que eu falo isso? E por que João Batista teria dito isso? Olha, não adianta falar que você é filho de Abraão, porque até dessas pedras aqui, Deus pode criar mais filhos para Abraão. Por quê? Você pega lá a pergunta 540 do Livro dos Espíritos. Tá? Eu vou até pegar o livro aqui para a gente ler. Para a gente ler mesmo na fonte aqui, para não ficar só como especulação e o Alexandre falou, né? Pergunta 540 do Livro dos Espíritos, né? Na verdade, o final da resposta, que é uma resposta um pouco longa aqui, mas no final da resposta os Espíritos dizem assim. Foram os Espíritos que disseram, não foi o Allan Kardec que falou, não. Foram os Espíritos, não é? Deixa eu ver aqui. Tá. É assim que tudo serve, que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou por ser átomo. Admirável lei de harmonia que o vosso acanhado espírito ainda não pôde aprender em seu conjunto. Vocês entenderam? Então, de novo aqui. É assim que tudo serve, que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo. Olha só, pessoal. Os espíritos traçaram nessa única frase aqui, os espíritos traçaram uma linha evolutiva do átomo ao arcanjo. Ora, o átomo é matéria, é pedra. João Batista falou, pois eu digo que até dessa pedra Deus pode suscitar filhos a Abraão. Olha que profundidade, pessoal. Né? Mais de 2000 anos depois aqui, ou um pouco menos, o Espiritismo, né, os Espíritos, o Livro dos Espíritos, 1857, vem reafirmar essa ideia. Né? Então olha a profundidade do conhecimento dele. Né? É assim que tudo serve, que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou por ser átomo. Aí algumas traduções, alguns vão dizer que não é bem, que ele não começou por ser átomo, ele começou pelo átomo. Gente, eu acho que isso, né, para mim não tem muito sentido. Começar pelo átomo ou começar por ser átomo, que quiseram dar um ar de diferença aí, mas na verdade tudo, a gente estuda André Luiz,
tudo vai levar a essa conclusão, tá? Embora alguns não aceitem isso, né? Pergunta 540 do Livro dos Espíritos, tá? Pergunta 540 do Livro dos Espíritos. Então tá aí, né, pessoal? Olha que profundidade do João Batista, né? Muito profundo. Você vê que era uma pessoa de um conhecimento que na época eles não teriam condição nem de entender direito, né? O que ele estava dizendo ali. Mas hoje talvez a gente possa compreender um pouquinho melhor, né? Pessoal, vamos dar uma paradinha aqui então. Deixa eu ver aqui. Só um instantinho. Vamos dar uma paradinha aqui. A gente pega depois do versículo 10. Porque ainda tem muita coisa interessante aqui de João Batista, tá? Pra gente conversar. Tá bom? Então vamos dar uma paradinha aqui. Gente, muito obrigado pela presença, pelo carinho de vocês, tá? Agradeço demais aí pela oportunidade que vocês estão dando da gente poder estudar juntos, né? Essas informações da Bíblia aqui, tá bom? Um beijão, fiquem com Deus. Pessoal do Facebook.